Oi, gente! No exercício número 3, nós iremos fazer média aritmética com descarte. Neste exercício, nós iremos receber 4 números decimais, fazer a média aritmética destes valores e subtrair, descartar o menor valor. Para realizarmos o cálculo, utilizaremos essa fórmula. A parte principal deste exercício é nós pensarmos em como encontrar o menor valor presente dentro deste vetor de números. Um vetor é uma estrutura de dados que armazena uma determinada quantidade de valores do mesmo tipo. Pode ser double, int, float e assim por diante. No nosso caso, é do tipo double. Os dados armazenados em um vetor são chamados de itens do vetor. Para localizar a posição de um item, nós utilizamos o número inteiro, denominado índice do vetor, que geralmente o apelidamos com a letra I. Agora falando sobre o código. Nós teremos a variável valor mínimo, que vai receber o conteúdo que estiver contido na posição 0 do vetor. Na programação, nós sempre começamos a contagem a partir do número 0. Então, logo em seguida, nós teremos um for, que é uma estrutura de repetição utilizada comumente quando nós sabemos quantas vezes tal operação do código será executada. O for é composto por uma condição de inicialização do índice, uma condição final e o passo de incremento. No nosso caso, a inicialização do índice começa em i igual a 1, e a nossa condição final é de i menor que 4. Ou seja, a variável i ela vai caminhar dentro do vetor da primeira posição até a terceira, a fim de satisfazer a condição final. Já a incrementação ela ocorre a cada nova repetição do nosso laço. Agora no if, nós teremos uma comparação entre os números presentes no vetor e o valor mínimo. E assim que encontrarmos o menor valor, fazemos com que este conteúdo seja gravado na variável valor mínimo. Por exemplo, então aqui vai acontecer o seguinte: o nosso valor mínimo ele vai receber o número que está na posição 0 do nosso vetor. Neste caso, 5.3. Portanto, o valor mínimo igual a 5.3. E esse valor sempre será o mesmo, ele não vai mudar. Depois disso, ele vai entrar no for, onde nós inicializamos o seu índice igual a 1. E vai entrar no if. E ele vai fazer a seguinte comparação. O número na posição 1 é menor que o valor mínimo? Então, o número na posição 1 é menor que o valor mínimo? 5.6 é menor que 5.3? Não. Então, ele vai sair do if, vai entrar no for de novo e vai receber uma incrementação. Ou seja, nós vamos adicionar mais uma unidade no nosso índice. Então, agora, i igual a 2. E ele vai fazer a mesma comparação. O número na posição 2 é menor que o valor mínimo? Então, o número na posição 2, 5.4, é menor que o valor mínimo, 5.3? Não. Então, ele vai sair do if de novo, vai entrar no for novamente pela última vez, pois ele já chegou na sua condição final, onde i é menor que 4, vai receber a incrementação, ou seja, nós vamos novamente adicionar mais uma unidade no índice e vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, a partir de agora, i igual a 3. Então, o número na posição 3 é menor que o valor mínimo? O número na posição 3, 5.5, é menor que o valor mínimo, 5.3? Não. Então, ele vai sair do if, vai sair do for e vai vir direto para cá, onde ele vai imprimir na tela a mensagem dizendo para o usuário qual é o menor valor dentro deste vetor. No nosso caso, 5.3. Então, agora, vamos para a hora da implementação.
Antes de iniciar a implementação, vou mostrar os casos testes que eu tenho aqui. O primeiro caso teste é esse aqui, com esses 4 valores, e essa é a sua saída. Segundo caso teste, com esses valores, e essa é a sua saída. Terceiro caso teste, com estes valores, e essa é a sua saída. Quarto caso teste, esses valores, e essa é a sua saída. Então agora aqui no nosso arquivo main.c, vamos, como de costume, incluir as bibliotecas que serão utilizadas ao decorrer do código. Nesse caso, usaremos apenas a biblioteca stdio. Vamos criar a nossa função principal, nossa função main, onde dentro dela teremos as nossas variáveis. Aqui eu vou criar uma variável do tipo double. Ela vai ser um vetor com 4 posições, um vetor de tamanho 4. Eu escolhi do tipo double e não float, porque quando se trata de números decimais que precisam ser arredondados, double ele possui mais precisão do que float. Tanto que, se vocês forem testar fazendo com float, no caso número 2, a saída esperada é 249234. E ele vai te retornar o final com 3398. Então não vai dar certo. Por isso que eu escolhi variável do tipo double. Então, agora nós vamos fazer a leitura, né, de cada elemento que está contido dentro do nosso vetor, de cada número que está contido dentro do nosso vetor. Então, eu posso tanto ler de forma separada, quanto fazer um for, um laço de repetição, onde a leitura ela vai ser executada até a sua condição final. Ou seja, ela vai ser executada até quando i for menor que 4. Então, de 0 até 3, que é o índice de cada número que tem dentro do meu vetor, a posição de cada número que tem dentro do meu vetor. Então aqui basta a gente colocar um scanf, né, que é a nossa função de leitura, a máscara de leitura para variáveis do tipo double, que é lf, colocamos vírgula, endereço comercial, escrevemos o nome da nossa variável na posição i, e esse i ele vai ir alternando o seu valor a cada nova execução, certo? Então, agora nós podemos começar a desenvolver uma função que encontre o menor valor e logo em seguida faça o cálculo da média aritmética entre esses valores. Então, vou dar o nome dela de encontra mínimo e calcula. E como parâmetro para ela, eu vou passar o nosso vetor. E aí, aqui em cima, nós começamos o desenvolvimento da nossa função. Eu vou criar a função do tipo double mesmo. E como argumento para ela, novamente, eu vou passar um vetor de 4 posições. Esse vetor, ele vai vir da main. Então, todo o conteúdo que vai ser gravado dentro desse vetor, eu vou receber através da main, através dessa leitura. Por isso que eu passo o meu vetor como parâmetro para a função. Então, aí aqui dentro, nós vamos ter uma outra variável também do tipo double, onde ela vai receber o valor mínimo, né, o menor valor. E esse menor valor, ele vai receber sempre a primeira posição do nosso vetor. Nesse caso, a posição de número 0. Depois disso, nós precisamos criar um laço de repetição, onde nós caminharemos, percorreremos com o nosso índice dentro do vetor. Então, a gente cria um for e colocamos o nosso índice igual a 1, para ele começar a partir da posição 1, dado que a posição número 0 ela já está contida dentro de uma variável. Então, se eu colocasse ali igual a 0 ia dar erro, não ia dar certo. Então,
ele começa aqui a partir do número 1. E aí eu faço a seguinte pergunta para ele: se o vetor que estiver na posição i for menor que o meu valor mínimo, você executa o seguinte comando. Você faz com que o valor mínimo receba o conteúdo que está no meu vetor i, o número que está na minha posição i. Então, depois disso, a gente pode colocar aqui para ele printar e colocar uma mensagem do tipo: o menor valor é. Aí nós colocamos porcentagem LF, vírgula, e o valor mínimo, para ele imprimir na tela o que tem dentro dessa variável. Neste caso, ele vai imprimir o menor valor que tem dentro do nosso vetor. Depois disso, basta a gente fazer o cálculo da média aritmética. Então, a gente cria uma nova variável double, onde ela vai se chamar média, e essa variável que vai conter todo o cálculo a ser executado. Então, aqui a gente vai ter, vou abrir parênteses, que a gente vai ter o vetor na posição 0, mais o vetor na posição 1, mais vetor na posição 2, mais vetor na posição 3, e aí menos o nosso valor mínimo, dividido por 3. Vou colocar entre parênteses de novo, né, pra mostrar que depois da soma vem a subtração e só depois você divide. Então, certo? Aí aqui, novamente, a gente coloca um printf para ele mostrar na tela qual que é a média aritmética entre esses números. Então, a gente pode colocar uma mensagem do tipo: a média aritmética é... E aí ele coloca a porcentagem. No enunciado ele pediu para mostrar a saída com 4 casas decimais. Então, para isso a gente coloca ponto 4, porcentagem ponto 4 LF, um barra N como quebra de linha e vírgula. E aqui a gente coloca a variável que contém esse valor da média. Nesse caso, é a nossa própria variável média. Então, depois disso eu coloco um return aqui para ele retornar o valor mínimo. Então, é basicamente isso. O programa está completo. Agora basta a gente executá-lo para conferir os resultados. Então, eu vou entrar na pasta que contém o meu arquivo .c. E agora, aqui dentro da pasta, eu vou digitar o comando que compila, né? gcc main.c -o nome qualquer, vou colocar main. A gente coloca um ponto barra nome do programa para fazer a execução. Mas como eu já tenho os casos testes, basta eu colocar um ponto barra menor 1.in, que é o nome do meu primeiro arquivo, para ele executar o programa junto com o meu primeiro caso, né? Então, dando um enter aqui, a gente encontra que o menor valor é 5.3 e a média aritmética é de 5.5. O que tá certo. O menor valor realmente é 5.3 e o resultado é 5.5. Então, agora, indo pro segundo valor, ele retorna que o menor... Indo pro segundo caso teste, perdão, ele retorna que o menor valor é 2492.32, o que também está correto, e a saída dele é 2492.34. Agora, indo pro terceiro caso teste,
ele retornou que o menor valor é 2.5, o que está correto, o menor valor é 2.5. E a saída ele retornou como 8.5, o que também está correto. Agora no último caso teste, ele retornou que o menor valor é 2, o que está correto, e a sua saída, que é 2.6667. Então, é basicamente isso para hoje, gente. Até a próxima.